O método científico segundo a computação. Para entendermos, primeiramente, o que é o método científico, precisamos entender o conceito da ciência. A ciência é a forma que o ser humano usa para explicar a sua realidade. E a computação é responsável por grande parte do seu desenvolvimento, pois foi somente após o surgimento da computação que a ciência pôde ir além dos limites humanos. Quando produzimos o conhecimento científico, precisamos definir um método, para que possamos explicá-lo de forma tão simples e coerente que até uma pessoa que tenha pouco conhecimento sobre o assunto possa entendê-lo perfeitamente. O primeiro passo para definirmos um método é classificar o seu conhecimento, onde definimos por pensamentos filosóficos a sua aplicação, seus resultados, fenômenos de repetição e o rigor aplicado ao método. Os pensamentos filosóficos. Dentro deste conceito, destacam-se 4 classes. A primeira são as ciências formais, na qual está inserido no mundo das ideias, ou seja, seu estudo é independente de aplicação à natureza ou ao ser humano. As ciências empíricas, também conhecidas como ciências reais, essas são classes formais que se enquadram em aplicações práticas e experimentos. Seu conhecimento é baseado em observações. As ciências naturais, onde se estudam o universo e seus aspectos, independem da ação do ser humano. Nesta classe se enquadram os equipamentos físicos, o hardware, assim como a eletrônica e os circuitos lógicos. As ciências sociais, pela qual se fundamenta no estudo do comportamento humano, conceitos de relações sociais, aprendizado, inteligência e a informática na educação. Outra forma de classificar o conhecimento é por sua aplicação. Da mesma forma como a anterior, podemos perceber 2 diferentes graus de aplicação e as características fortes das ciências empíricas e formais. Primeiro grau de aplicação são as ciências puras. Elas estudam conceitos iniciais do conhecimento, sem preocupação com a aplicação real, voltando-se aos fundamentos, às leis que regem os fenômenos físicos e as ideias. Por outro lado, nós temos as ciências aplicadas, que visa produzir o conhecimento para aplicação em processo industrial, enquadrando-se em engenharias por seus métodos de produção de tecnologia. Nós podemos também classificar as ciências por seus resultados. Mesmo que o conhecimento tenha características de classes acima, seus resultados podem ser precisos ou imprecisos. Mas todo estudo busca um resultado e por ele pode ser classificado. As ciências exatas são baseadas em estudos precisos, ou seja, seus estudos norteiam sobre experimentos que repetidas vezes produzem o mesmo resultado, tornando-o absoluto e completamente previsível. As ciências inexatas já têm estudos voltados ao comportamento geral, não sendo importante a exatidão de seus resultados. Ou seja, se seus resultados nem sempre são previsíveis, algumas vezes o mais importante é estudar a relação entre eles. Seguindo essa corrente de pensamento relacionada ao resultado, uma outra forma de classificá-lo baseia-se no estudo do fenômeno de repetição desse conhecimento. A ciência nomotética estuda os fenômenos que se repetem, pelas quais podem se desenvolver leis gerais que permitem fazer previsões. As ciências ideográficas estudam o contrário da anterior, ou seja, elas se baseiam em fenômenos únicos, que não se repetem, mas que têm validade para registros e relacionamentos. A última forma pela qual podemos classificar o conhecimento é pelo rigor do método utilizado, trazendo características das classes empíricas também de exatas. As ciências duras baseiam seu conhecimento no rigor científico em suas observações, experimentos, deduções e na comprovação de seus resultados. As ciências moles têm suas evidências baseadas em estudos de caso, podendo se tornar fonte de dados para uma pesquisa exploratória. Muitas vezes, é impossível realizar os experimentos controlados dessas ciências. O método científico. Para desenvolvermos um estudo sobre o método científico, precisamos buscar não somente a obtenção de resultados, mas também o esclarecimento de como ele foi encontrado,
Desenvolveram uma teoria sobre este estudo e elegeram a teoria mais provável entre as apresentadas. O método científico é influenciado por 6 subdivisões, dentre as quais a primeira refere-se a correntes filosóficas que permitem identificar o nível de abstração envolvido no estudo. O empirismo talvez é a corrente filosófica mais importante, pois é baseada no princípio da prova a partir de observações e leis gerais preditativas. Esta corrente não admite o conceito de conhecimento absoluto, tendo como princípio de refutação a coerência com as suas observações. Já o positivismo pouco pode ser aplicado na computação, pois é fundamentado no conceito de que a ciência deve ser baseada nos conhecimentos naturais humanos. O pragmatismo é baseado na ideia de que não é possível determinar a realidade. A ciência somente explica os fenômenos observados, ou seja, não fazem declarações sobre a natureza de como ela é, mas as suas observações a respeito da natureza. A segunda divisão do método científico é a objetividade. Um artigo científico deve ser claro e objetivo em seu compromisso, ou seja, de forma que diferentes pessoas cheguem às mesmas conclusões a respeito do mesmo. Este critério não deixa via para as opiniões, pois elas são subjetivas e dependem do caráter, conhecimento e envolvimento, motivação de seus emissores. Na computação, dá-se maior importância para a análise dos dados do que ao princípio de autoridade de seus autores, tornando-se assim dispensáveis citações de autoridades clássicas. A terceira subdivisão do método científico é a indução. Ela baseia-se na ideia de que uma situação se sustenta verdadeira até que se prove o contrário. Ou seja, não há motivos para acreditar que algo foi provado repetidamente possa estar errado até que exista uma prova contraditória. A quarta subdivisão é a refutação. Ela está ligada à anterior, a indução, quando existe uma prova contraditória para a teoria. Ela se sustenta no princípio de que toda e qualquer teoria está aberta a ser invalidada, caso não seja capaz de se sustentar sobre novas observações. Deve-se então substituí-la e descartar ou manter a teoria até então aceita. O coerentismo é a quinta subdivisão do método científico. Ele determina sobre conceitos pragmáticos que o conhecimento é aceito pelo fato de estar de acordo com o sistema previamente estipulado, validando uma teoria pelo princípio da indução na falta da refutação. A sexta subdivisão é a lâmina de Ockham, que determina que quando existem várias teorias concorrentes para explicar as mesmas observações, vale como mais viável a mais simples, mesmo que as demais estejam completamente corretas. Os métodos científicos. Em um processo de obtenção do conhecimento, uma das etapas mais importantes é a pesquisa. Nada mais é que expandir o conhecimento do humano sobre como o mundo funciona. A pesquisa trabalha estudando por meio de diferentes técnicas de obtenção de respostas e desenvolvendo pesquisas de base para outros estudos. Podemos classificá-los segundo a sua natureza, onde o trabalho original busca representar um novo conhecimento a partir de suas teorias e observações. Uma outra classificação é o survey, onde um autor deve possuir o conhecimento sólido para que a sua pesquisa seja considerada relevante. Por esse motivo, ela é usada principalmente em cursos de graduação, onde podem ser realizados por autoridades nas áreas de pesquisa. A pesquisa pode ser classificada também por seus objetivos. Estes têm como forma principal 3 estágios complementares para a produção de uma pesquisa sólida e madura. A pesquisa exploratória é a primeira fase onde o pesquisador não tem como conceito definido sobre os objetivos de sua pesquisa, onde, em um primeiro momento, ele irá examinar suas observações, determinar suas descobertas e basear-se nesses resultados para uma pesquisa mais elaborada. A pesquisa descritiva baseia-se na busca de dados relevantes sobre uma determinada realidade a fim de descrever os fatos conforme se apresentam. Suas características principais são o levantamento de dados,
aplicação de entrevistas e questionários. A pesquisa explicativa é mais completa e o estágio final, por ser responsável por explicar os fatos determinantes para a obtenção do conhecimento. Tem função de esclarecer as buscas de informação, registrar o seu desenvolvimento e sua aplicação, como foi encontrados os resultados. Na tentativa de elucidar os meios de obtenção do conhecimento, a partir do método científico, podemos classificá-los por seus procedimentos técnicos de pesquisa, que são os meios pelos quais os pesquisadores buscaram para se referenciar às suas descobertas. A pesquisa bibliográfica é o primeiro estágio onde o pesquisador procura suprir-se de informações úteis sobre o tema, a partir de artigos, publicações e livros de outros autores. A pesquisa documental busca estudar e relacionar informações de dados não tratados sistematicamente ou publicados. A pesquisa experimental é pela qual o pesquisador irá observar como suas técnicas e o estudo em si reagem com a realidade. Baseia-se na aplicação da técnica e observação das variáveis interagindo entre si. Também se preocupa com resultados obtidos nesse processo. A pesquisa experimental procura encontrar resultados estatísticos e regras gerais, por meio de técnicas de amostragens e testes de hipóteses. Quando apresentam variáveis imprecisas, podemos realizá-la por meio de pesquisas de levantamento, por meio da qual busca-se dados através de observações, medições e questionários. Por meio destes, podemos retirar soluções conclusivas sobre suas causas e efeitos. A última e menos utilizada pela computação é a pesquisa de ação, onde o pesquisador envolve-se diretamente com o ambiente e os pesquisados, envolvendo-se de forma participativa na busca do determinado resultado. A ciência e a tecnologia. Nós podemos facilmente confundir os dois termos, ciência e tecnologia, mas eles podem ser aplicados de diferentes formas para atingir diferentes objetivos. O termo da ciência se refere ao fato de buscar o conhecimento, elucidar as formas de obtenção deste conhecimento, explicá-lo e observá-lo, e produzir assim mais conhecimento sobre como tudo isso foi feito. Já a tecnologia representa a capacidade de se produzir um produto a partir do conhecimento produzido pela ciência. Esses representam os resultados da ciência. Nós ainda podemos classificar o conhecimento pelo seu grau de maturidade. Nos seus níveis mais ingênuos, são trabalhos que visam apresentar uma solução ou ferramenta técnica com pouco ou nenhuma preocupação com o detalhamento da obtenção dos dados e a importância desse estudo. Basicamente, ela visa relatar vantagens ou características únicas de determinado produto ou técnica nova, estabelecendo comparações com as usuais ou não existentes. Em um grau mais evoluído, mediano de maturidade, encontra-se trabalhos com comparações sistemáticas, quantitativas com métricas bem definidas, experimentos repetidamente verificáveis e até algum relato sobre a obtenção de dados e a importância do assunto. Já alcançando um grau de maturidade elevado, os trabalhos mais maduros, eles são feitos totalmente à luz das evidências empíricas, com teorias consistentes, observações e resultados capazes de explicar seus fenômenos e devem estar de acordo com o sistema de conhecimento usualmente aceito.